Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra, essa é a Reciclagem Democrática e essa semana a gente teve aí muita coisa para falar, né? E eu queria agradecer a você que tem aí dado as suas manifestações, pô, eu recebo com muito carinho. Você que se inscreveu no canal, se você ainda não está inscrito, vá lá, se inscreva, dê essa força, compartilhe bastante esse vídeo, afinal esse conteúdo é feito para você. E é por isso que eu estou aqui, né? É pra trazer um pouco de novidade, trazer um pouco dos assuntos aí que são de interesse geral e dar uma luz aí, ajudar você a formar a sua opinião, tá bom? Então deixamos de conversa aí e vamos em frente com os principais assuntos da semana. E a semana começou com a cerimônia de despedida, né, da grande rainha Elizabeth II, lá na Inglaterra, com a presença de diversos chefes de Estado, famílias reais aí que compõem aí todo o globo, né, o planeta, uma cerimônia belíssima, assim, com toda a pompa e circunstância. Não podia deixar de ser, estava presente lá o chefe de Estado, presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, junto com a primeira-dama, Michele Bolsonaro, participação extremamente discreta e, obviamente, que a imprensa tinha que achar alguma coisa para poder jogar pedra ou então distorcer os fatos. Verdade é que o presidente estava lá na embaixada, ele se hospeda normalmente em embaixadas, em locais que normalmente tem menos custo aos cofres públicos, né? Ao invés de ele poderia muito bem ir com a sua comitiva para um hotel 5 estrelas, mas não, onde há uma embaixada, onde há um consulado, aqui no Brasil onde há um hotel de trânsito militar, é onde ele gosta de ficar. É uma pessoa simples e não é simples simplesmente pela origem, né, ou por declarar sua origem, não, é pela sua atitude do dia a dia. E lá num determinado momento, uma aglomeração de pessoas ali embaixo da embaixada, vestidas de verde e amarelo e tal, talvez numa comemoração tardia ao 7 de setembro, estavam ali querendo ver o presidente se dirigiu à sacada da embaixada, falou durante uns 3 minutos ali, sem microfone, sem sonorização, sem nada. É lógico que ele também não é só presidente, ele também é candidato, então ele está lá, não dá para dissociar as duas pessoas, né? Mas em todo caso, não houve nenhuma premeditação para aquele evento, né? Então, se falou ali, mas foi suficiente para a imprensa chegar e disse que o presidente aproveitou a ocasião para fazer um comício, né, em cima do caixão da Elizabeth, não sei o quê, quer dizer, uma coisa que as imagens não dizem isso, né? Mas é a leitura desse pessoal. Mas não há de se surpreender, porque os próprios órgãos, né, de classes deles fizeram uma pesquisa para saber qual é o viés ideológico de seus membros e 80% deles se autodeclararam de esquerda ou de extrema esquerda. Então dá para entender o porquê dessa leitura. Agora, o pior foi alguns comentários que eu vi ali da primeira-dama, que estava ali muito elegante, muito discreta, e o pessoal resolveu também, de alguma forma, denegrir a imagem dela, o que é lamentável. Bom, enfim, depois desse evento, o presidente teve que se dirigir para Nova York, para a abertura, né, da Assembleia Anual da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, onde o Brasil, por tradição, desde lá de Oswaldo Aranha, faz o discurso de abertura da Assembleia. E, pô, houve ali um problema, eu acho que na saída dele do hotel, parece que houve ali uma sabotagem de alguns funcionários de carreira da embaixada, atrasaram, ele não pôde chegar antes como queria para se reunir com membros ali da entidade, com o diretor-geral da Assembleia, para poder, inclusive, ter ali uma prévia, falar previamente ali, chegou meio que em cima da hora, o discurso dele estava previsto para cerca de 10, 15 minutos, foi ampliado para 20 minutos, foi deixado ele falar esse tempo. Ele fez um discurso brilhante, falando do país, falando das coisas daqui, fez também uma lembrança que era importante ali, exatamente do que aconteceu nos governos anteriores, inclusive do atual candidato, maior adversário dele, sem citar nomes, ele disse que essa pessoa foi condenada em 3 instâncias aqui na Justiça Brasileira, que houve o maior escândalo de corrupção do mundo, que inclusive lá nos Estados Unidos, né, houve um acordo com a Justiça Americana para que o Brasil fizesse uma indenização aos acionistas da Petrobras de quase US$ 1 bilhão, né, que foi recentemente quitada, foi feita em parcelas, né, para poder exatamente cobrir os prejuízos da má gestão e da corrupção da companhia, da interferência desses governos. Então, foi interessante ele lembrar isso tudo. A imprensa, obviamente, fez lá todo tipo de crítica ao discurso, mas, na verdade, não deu nem a projeção devida a ele. Preferiu o discurso de Gustavo Petro, que comparou lá a cocaína com o petróleo e o carvão. Ou seja, dentro da linha, né, vamos dizer, da nova esquerda, do ambientalismo, né, onde o ser humano não tem importância, né? Então, por exemplo, se você puder matar, exterminar o ser humano utilizando qualquer tipo de veneno ou droga, muito melhor para o planeta do que se você usar petróleo ou carvão, que você vai estar destruindo o planeta. Então, essa dissociação, mas é um discurso, assim,
é um discurso mentiroso, né? Um discurso falacioso, e a imprensa gosta muito. E aí vem aquela falácia da guerra das drogas, etc. e tal, mas dá para entender que ali se trata de um Estado financiado exatamente pelos cartéis de droga, pela narcoguerrilha. Então, esse braço que realmente é o braço armado e violento disso tudo, e que provoca exatamente essa tragédia global aí, que é a tragédia das drogas mais pesadas, como a cocaína, que a gente sabe muito bem onde leva grande parte dos seus usuários, né? Os eventuais usuários se tornam dependentes químicos, quer dizer, é uma tragédia que hoje não pode ser relevada, a não ser por essa filosofia, né? Essa ideologia que ele explicita ali que é muito melhor acabar com a humanidade para preservar o meio ambiente. Isso ele fez ali comparativamente, e essa imprensa parece bater palma para isso. Bom, e também ficamos sabendo essa semana, né, que a PGR mais uma vez pediu mais um arquivamento de uma investigação que corria contra o presidente da República, dessa vez por interferência na Polícia Federal, essa interferência que foi denunciada ali pelo ministro Sérgio Moro na saída dele do ministério. Na verdade, o presidente foi nomear um delegado da Polícia Federal, que o único crime, né, ali foi ser amigo da família Bolsonaro. Mas quando foi se ver também a ficha desse indicado, ele não tinha nenhum desvio funcional, nenhum processo corria contra ele dentro da instituição, ou seja, ser amigo do presidente virou crime. Essa nomeação foi suspensa, então, pelo xerife Alexandre de Moraes. Eu acho que o presidente, naquela época, se tivesse dado um freio nisso e tivesse encarado essa nomeação, talvez a gente não tivesse chegado onde chegou, né, com relação aos abusos que estão sendo cometidos pelo STF. E falando em abuso, também o Lazier Martins, senador, entrou com mais um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes no Senado. É capaz de não dar em nada, afinal de contas, o presidente do Senado já se mostrou muito disposto a proteger o STF, não a institucionalidade, mas proteger exatamente as pessoas lá que lhe interessam. Afinal de contas, ele tem causas milionárias do seu escritório de advocacia rolando ali dentro. Então, acredito que ele não vá colocar em pauta mais esse pedido de impeachment, mas é importante que eles sejam colocados. E dessa vez o argumento foi exatamente aquela ação contra os empresários, né, que numa conversa de WhatsApp tiveram a sua vida devassada. Mas isso não é só isso que está acontecendo, a gente observa que o Estado está completamente aparelhado quando a gente vê, no caso lá, o corregedor do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, que faz um pedido de investigação para a juíza Ludmila Lins Rego, que é autora do livro Inquérito do Fim do Mundo, que é uma crítica ácida a esse inquérito que o senhor Alexandre de Moraes insiste em manter, né, em manter aberto, inquérito inquisitorial, e ela faz ali um livro e disseca tudo isso de uma forma brilhante, e é uma crítica, vamos dizer assim, do sistema de justiça, dos desvios do sistema de justiça atual. Então o corregedor foi lá e o pedido de investigação dele se embasa no seguinte argumento, né, que ela está embaraçando o Supremo Tribunal Federal com as suas críticas, né, indo contra a institucionalidade, isso porque ela critica a conduta de alguns juízes. Bom, não há de se surpreender que esse mesmo corregedor foi aquele que suspendeu a monetização de vários canais de YouTube, também acusados de promover atos antidemocráticos. Esse aparelhamento que a gente vai ter que ver no próximo mandato. Eu espero que o Congresso se debruce sobre esse problema com mais seriedade. Afinal de contas, o ativismo judicial tem que ter um freio. E essa semana também é bom lembrar que estamos no mês de outubro, está chegando no final de outubro, né? E não é só a eleição, mas a Rede Globo também tem esse mês como um mês decisivo para apresentar, né, o seu pedido de renovação de concessão. O presidente, embora tenha toda a implicância contra a transmissora, implicância inclusive justificada, afinal de contas, durante mais de 3 anos e meio, ele vem apanhando todo dia com a distorção das informações, com um viés completamente invertido das coisas, né, com umas campanhas assim que são irresponsáveis promovidas pela emissora, quer dizer, coisas assim que afastou muito a audiência, né? Isso houve um impacto direto na audiência da empresa, mas enfim, ela tem que fazer a renovação. O presidente já declarou que não há nenhum problema, desde que ela apresente toda a documentação, que esteja tudo em dia, as dívidas renegociadas, tudo acertado ali, não haverá problema. Diferente, por exemplo, de Daniel Ortega, que é amigo
do ex-presidiário, candidato, né, o maior opositor do presidente à reeleição, que na Nicarágua suspendeu o sinal da CNN. Né? Então, lá os nicaragüenses perderam o canal porque o presidente assim o quis. E também tivemos, essa semana, declarações, mais uma vez, do Alberto Fernandes, presidente da Argentina, que pretende instituir um controle dos meios de comunicação, um controle das mídias, aquele famoso controle social, né? Que a gente já ouviu isso aqui e vê também no discurso do ex-presidiário, que, afinal de contas, quando a notícia não é boa, é melhor você suprimir ela da pauta. Né? Então, a gente vê muito bem quem tem a mentalidade autoritária e totalitária e quem defende a liberdade nesses pequenos fatos aí que a gente vai assistindo. E também nós estamos vendo, né, claramente, muitas discrepâncias nas pesquisas, já se fala ali em problemas nas bases de dados, mas a gente tem aí pesquisas que estão dando Lula vencendo no primeiro turno, Bolsonaro vencendo em primeiro turno, discrepâncias imensas, conforme a base de dados é óbvio que vai haver discrepância, mas as pesquisas influenciam sim no voto e elas têm que ser tratadas com mais seriedade, com leitura mais séria e tal. Então, isso todo mundo está assistindo, há muito questionamento, mas pelo que a gente vê nas ruas, né, pelo que a gente assiste aí pela televisão, até essa semana o presidente esteve lá em Garanhuns, que é a terra do Lula, a gente viu lá a multidão, né, que se aproximou dele lá. Quer dizer, a gente vê claramente que o presidente é muito bem recebido, então que essa distância, seja lá qual for, não é tão grande assim. O Lula, nesse sentido, né, eu acreditando nas pesquisas, ou por ter recebido uma facada e a gente não sabe, resolveu se recusar aí no debate de sábado, que vai acontecer ainda essa semana, lá no SBT. Né? Então, ele democraticamente declinou de mais um debate ali com os demais candidatos e enfrentar o seu principal adversário lá, que é o atual presidente Jair Bolsonaro. Bom, ele preferiu, né, fazer uma carta para o Papa, né, sobre o medo da democracia, das ameaças à democracia. É muito curioso, né, essa ameaça que eles vêm falando dentro desse ambiente que a gente ainda nem teve uma eleição. Então, a gente tem que esperar os resultados das eleições e os desdobramentos. Mas o Lula gosta de fazer o seu teatro internacional, inclusive teve que tomar uma puxão de orelha aí do Aldo Rebelo, né, uma vez que ele falou lá que como pretende entregar a Amazônia, né, as decisões da Amazônia, a um fórum internacional da ONU, né, e que ele seja supranacional, ou seja, o que for decidido lá vai ter que ser acatado pelos brasileiros, ou seja, é um pelego que está fazendo o seu papel aí, e ele realmente é o cara que o sistema ama. Né? Ele, enquanto o Bolsonaro é um embaraço para o sistema, o ex-presidiário ele é o que o sistema mais deseja. Bom, e para encerrar, né, nós tivemos essa semana aí as notícias do recrudescimento do conflito lá na Ucrânia, que deve ter uma escalada grande agora. O presidente Putin chegou à rede falando que vai convocar 300 mil reservistas. Ele pretende fazer ali a proteção das áreas do Donbás, fazer um plebiscito para saber se aquelas pessoas que estão lá, né, se aqueles habitantes preferem continuar na Ucrânia ou integrar a Federação Russa. Há de se lembrar que o início dessa guerra era uma guerra fratricida, em que os próprios ucranianos estavam batendo nos ucranianos. Então, isso tem que ser levado em consideração. Chegou o cachorro aqui. Soltaram o cachorro. Então, isso tem que ser levado em consideração. E, bom, enfim, é um momento de apreensão. Ele, inclusive, ameaçou usar armas nucleares no conflito. E está na cara que nós precisamos, de alguma forma, parar com essa guerra. Está na hora de botar a atenção sobre esse problema, porque, afinal de contas, estamos tratando com uma potência nuclear e o próprio Putin não descartou o uso dessas armas nesse conflito. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Um grande abraço e até a próxima.